Oi, gente. Bem, estamos aqui então iniciando mais um momento especial do projeto Que Seja Flor, falando hoje sobre equilíbrio emocional, com essa oficina das meninas, das psicólogas Rafaela Teló Klaus e Gabriela Damasceno. Então, as gurias vão trazer temas muito especiais. Já tive a oportunidade de participar com elas, de trabalhos incríveis de equilíbrio emocional. Então, para o projeto é uma honra muito grande ter as gurias aqui hoje trazendo esses temas. E a gente com certeza vai poder desfrutar bastante desse encontro muito especial sobre equilíbrio emocional. Então, gurias, a gente quer agradecer a disponibilidade de vocês, do fundo do coração, esse projeto que está sendo um projeto muito especial, que está trazendo boas sensações durante a quarentena, boas emoções, e eu fico muito feliz que eu tenho certeza que quem está participando hoje desse encontro também está desfrutando dessas sensações, né? Então, fico muito lisonjeada por poder compartilhar isso e por ter vocês presente aqui hoje nesse momento. Então a palavra está com vocês. Bem, Lê, acho que primeiro agradecer também o convite, né? Então, a gente é amiga, é parceira em vários projetos e é um prazer realmente estar aqui hoje, né? Eu e a Gabi lançando esse projeto novo, né? Que foi um projeto super especial assim, e pensado justamente para essa situação que a humanidade está vivendo, né? Então, a oficina do Conviva veio como uma ideia de poder trazer um pouco mais de ferramentas, né? Especialmente para aquelas pessoas que estão sentindo uma necessidade de olhar um pouquinho mais para si ou para suas relações, e que nesse momento não estão em nenhum atendimento de psicoterapia, né? Então a gente entende assim que o processo de grupo ele facilita muito para o desenvolvimento de habilidades, né? E é uma forma também de que as pessoas podem mais facilmente interagir e ter um espaço de desenvolvimento mesmo, né? De troca entre uns com os outros, né? Para restaurar ou manter o equilíbrio emocional. Que acho que é um desafio aí, né? Que está posto para todo mundo, né? Uhum. E acho que hoje a nossa ideia é focar um pouco mais, né? Em tentar lidar com os desafios da nossa mente. A gente vai usar aqui mente como uma metáfora, né? De tudo que passa dentro da nossa cabeça. Sejam pensamentos, emoções, a gente vai explicando ao longo. Né? Exato. Mas como conviver, né? De uma forma, talvez com um pouco mais de liberdade e escolha aí, né? E é legal poder falar também um pouquinho, né, Gabi, da nossa trajetória como facilitadoras e coordenadoras de grupos, né? Porque tanto eu quanto a Gabriela temos projetos em paralelo, né, que são trabalhando com grupos. Então, tem um grupo para mulheres que estão tentando engravidar. A gente faz junto também um projeto, eu e a Gabi, que é de treinamento de habilidades da terapia comportamental dialética, né, que a gente já faz junto há um tempo. Então, a gente tem bastante experiência com grupos, né? Então, o Florir já vem no formato virtual, né, desde o começo do ano. Então, o convívio está sendo no formato virtual, é o que temos para o momento, né? Sim. Mas a gente também já está acostumada com essa, né, de utilizar o Zoom como ferramenta, de fazer os encontros virtuais, já é uma prática que já acontecia, né, já acontece há algum tempo. Uhum. Gabi, fala um pouquinho do projeto também do contexto saúde. Pois então, esse é um outro grupo que eu faço parte, que também trabalha bastante com grupos, né, de equilíbrio alimentar, trabalhando bastante com a relação com o corpo. Então, acho que além, né, acho que o que a Rafa falou, acho que a gente gosta muito do trabalho em grupo, né, já faz tempo, então daí veio a ideia do Conviva. E acho que a ideia hoje é justamente, né, a gente conseguir trazer algumas coisas, algumas habilidades e propor aqui também algumas reflexões, né? Bem como a gente faria no molde da oficina do Conviva, porque ela é uma oficina prática, né? Onde a gente apresenta habilidades, onde a gente pratica e onde a gente compartilha em grupo essa prática.
Então, um pouco do que a gente quis trazer para cá é essa forma de trabalhar, né? Que a gente acha que dá certo, enfim, que funciona. Então, acho que a gente pode iniciar, né? O que a gente pensou para hoje, assim. Aí eu não sei se tu vai trocando, porque eu vou trocando aqui para vocês. É importante ressaltar, assim, gente, que as gurias, né, além de ser minhas amigas hoje, eu já tive a honra de participar com elas, tanto de trabalho terapêutico, né, como colegas. Então, são 2 olhares diferentes e que são, enfim, que me traz ainda mais vontade de agradecer a presença dessas psicólogas maravilhosas na minha vida, que me trouxeram tantas possibilidades de transformação, assim. Então, eu desejo que vocês desfrutem profundamente desse encontro e que depois, se tiverem disponibilidade, participem da oficina, que vale cada segundo, gente. É realmente muito transformador. Então, vamos lá, gurias. Obrigada, Lê, pelo convite e pelas palavras. É verdade, de coração. Então tá, passar aqui para o primeiro slide. Então, como a gente comentou, né, a ideia de falar de fazer o Conviva veio muito em função da pandemia e do isolamento social que a gente acabou tendo que fazer, né, para tentar se proteger. E a nossa mente trabalha muito, né? Então, numa situação de pandemia, evidente que a nossa mente continua trabalhando, tá? Então, a gente ficou pensando assim, que pensamentos, né, que vocês já tiveram, que sensações que vocês já experimentaram, né? Então, a gente gostaria também que quem quiser abrir o microfone e quiser falar, fique à vontade. Quem quiser preferir, pode escrever no chat, né, para poder dividir um pouquinho com a gente, assim, né? O que vocês já pensaram? Que sensações, que sentimentos que vocês já experimentaram, né, ao longo desses 3 meses aí, né? Quase fechando 3 meses, né, de pandemia. Eu posso trazer um pouco, assim, né? Que acho que a sensação que eu tenho até falava hoje de manhã, né? Da casa ali do Mágico de Oz, que foi levado pelo ciclone e volta num outro terreno, assim. Então, eu já vivenciei várias emoções dentro disso, assim, mas pensamentos no primeiro momento de tipo, não, isso não é muito sério, não é nada. Depois, meu Deus, né? Que pavor, não vou conseguir. Enfim, o que vamos fazer? Como é que vai ser, né? Não tem como manter as coisas da mesma forma. E aí aquela coisa, né? Então, eu experimentei um susto, né? E primeiro entendendo também que não era daqui, que era uma coisa da China, né? Do tipo, jamais, né? Eu estava em São Paulo uma semana antes de tudo fechar. Então, era do tipo, ui, que exagero esse povo aqui usando máscara, né? E na verdade, quando vê, explode tudo, né? E então, medo apareceu também, bastante forte, né? E sei que muitas outras também experimentaram disso, assim, né? E depois de um tempo já de isolamento social, um pouco mais de tristeza, assim, né? Por cansaço. Exatamente, cansaço de estar presa, de não ter muita liberdade, né, para fazer as coisas com segurança. Eu acho que um pouco disso tudo que vocês falaram, gurias, eu acho que tinha uma hora, vocês já viram o filminho do Sr. Frederiksen, que é uma casa que ele perde a esposa e aí ele vai pendurando balões pela churrasqueira até que a casa voa e sai voando por aí, né, com aquele monte de balões coloridos, assim. E a gente assistiu esse filme esses dias e me identifiquei, bem que a gente podia pendurar esse prédio nos balões coloridos. Aí, né? Por aí. Acho que é um pouco disso, mas a gente experimenta de tudo, né? Uma sensação de impotência, às vezes. Mas olha só, também veio essa coisa da mente criativa, né, Lê? Então, assim, a nossa mente, ela viaja para vários polos, né? Por isso que a gente fala que nós temos uma capacidade de ter uma montanha-russa de emoções, né? Porque, por um lado, a gente do tipo, quero essa casa que flutua com balões, né? Que bom seria isso. Então, é a nossa mente brincando, né? Mas, por vezes, ela maximiza as coisas, faz catástrofes onde não existe, né?
Mas, claro, a gente trouxe essa coisa da pandemia apenas como um estímulo para que a gente possa conversar um pouquinho de como é que a nossa mente funciona e como é que a gente pode lidar, então, né, com a nossa mente à medida que a gente enfrenta as situações adversas, né? A pandemia é uma delas e que a gente sabe que é comum a todos nós, né? Mas a gente sabe que individualmente cada um tem as suas dores, cada um tem as suas coisas, né, que são acometidos ao longo da vida, né? E que, bem, temos que lidar com isso. E aí aqui eu acho que a gente mostra um pouquinho, né, do que exemplos do que pode passar dentro da nossa cabeça, né? Então a gente depois vai entrar mais em cada ponto, mas julgamentos, né? Levanta a mão aí quem não se percebeu, né? Julgando às vezes a si próprio. Nossa, mas eu deveria ter feito assim, isso aqui não tá legal, não vai dar, enfim. Até julgamentos com os outros também, né? Talvez até pensando nesse momento das escolhas, das condutas, né? É fácil a gente ver uma conduta diferente da que a gente teria e julgar isso também, né? A autocrítica também, né? A autocrítica é basicamente aquela vozinha interna, às vezes, que fica ali, né? Sendo, como eu brinco, como se fosse um palestrante motivacional, só que é o contrário, né? Ele fica nos botando para baixo. Não, mas isso aqui não tá legal, mas que coisa, tem que fazer direito, né? Então quase como um sargento interno, né? Então isso também a gente vai experimentar dentro dessa mesma mente, que como a Rafa também falou, também traz muitas ideias, também é criativa, então tudo isso está dentro dessa capacidade que a gente tem da linguagem, né? E a gente também vai experimentar, né, internamente, às vezes, a dificuldade desse acesso às emoções e ao sentir, né? Porque sentir é difícil. Por vezes é muito doído, né? A gente sentir tristeza, a gente sentir vergonha, a gente sentir medo. São emoções, né, desafiadoras. E, às vezes, uma estratégia que a gente tem para lidar com essas emoções é fazer alguns comportamentos para a gente tentar bloquear tudo isso, né? Então, ali tem até uma foto, Lena, do cigarro, como só um exemplo aqui, tá, gente, de que pode ser, né, uma forma de eu querer, por exemplo, me desconectar por vezes dessa sensação. E a gente faz isso, né? É importante a gente se esquivar muitas vezes para conseguir sobreviver, mas a gente tem que ver se a gente está, às vezes, muito preso nesse processo de não querer sentir, isso vai nos trazer repercussão a longo prazo. Então, aqui são alguns dos pontos que a gente pensou. E que são desafios, né? Desafios para todos nós. Perfeito. E aí vem essa pergunta, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Né? Com a autocrítica, né? Com o julgamento de si mesmo, com o julgamento dos outros, né? Com essa coisa do não querer lidar. Então, vai tentar responder um pouco hoje essa pergunta para vocês. Mas antes disso, de novo, vem esse convite, né? Se alguém quiser aqui compartilhar com a gente que coisas que vocês se veem fazendo para lidar, né, com os pensamentos e com as emoções à medida que eles têm surgido aí nesse período de pandemia. Alguém se arrisca aí a nos contar um pouquinho? O pessoal tá meio tímido, Gabi. A Vera... Acho que a Vera vai falar. Sim. Assim, gurias, uma coisa que eu acho que tem sido muito bom é ficar alheia às informações a respeito do problema, né, da pandemia, principalmente nos finais de semana, assim, a gente tem evitado de assistir qualquer programa, qualquer jornal na TV, enfim, que trate de qualquer informação para a gente se sentir mais leve, né? Sentir assim uma sensação de um pouco de tranquilidade, que é uma coisa que a gente está tendo pouco realmente, porque no início, assim, nos primeiros meses, ali no primeiro mês, a gente estava sempre focado naquelas informações e elas são um tanto pesadas, embora reais, né? E a gente, tanto eu quanto o Luiz, a gente tem feito esse trabalho e tem sido legal, assim, a gente tem passado os momentos, tem visto outras coisas, tem feito outras coisas, tem escutado música, tem lido, tem meditado.
e tem sido muito bom, sabe? Uhum. Foi uma das coisas que a gente fez, porque no início a gente ficava focado naquelas notícias e o medo foi pegando e a gente dormiu muito mal e se sentiu muito angustiado, com dor no peito, né? Bem complicado. Então, acho que isso que tu traz é bem importante, às vezes a gente mudar um pouco o foco da nossa atenção, né, e direcionar isso para outra atividade pode ser muito útil, principalmente quando a gente está, né, com uma ativação emocional mais intensa. Então, acho que é bem bacana essa ilustração que tu traz. E acho que a gente vai aqui também poder vislumbrar outras formas, né, de talvez estar lidando com esses pensamentos, com essas sensações, porque ao mesmo tempo, né, a gente sabe também que faz parte a gente sentir tudo isso, né, cada um do seu jeito, cada um com os seus pensamentos, mas que isso tá aí. E a gente pode encontrar uma maneira, né, de se relacionar com isso que talvez gere um pouco menos de sofrimento, que nos deixe levar uma vida que faça sentido, né? E aí, bem, acho que a gente pode seguir, Lê. E aí vem essa pergunta, né? Se você já tentou não pensar ou sentir, né? Vera, posso usar um pouquinho o teu exemplo ali da fala que tu trouxe? Obrigada. Porque tu falou assim, né? Do tipo, a gente tem evitado de ver coisas na televisão, principalmente no final de semana, para não ficar mal, né? Então, ok, tu tá evitando uma situação, um ambiente, um lugar, né, no caso a exposição para notícias, para evitar sentir, né? Não, porque estava sentindo muito e estava notando que isso era um gatilho. E tá ótimo, tá show, né? Mas por vezes a gente tenta não sentir, né, ou não pensar de uma maneira muito rígida, se colocando uma regra. Não posso pensar nisso. E aí o que acontece? Não posso pensar na pandemia, não posso pensar na pandemia, não posso pensar na pandemia. E no que eu estou pensando? Na tal da pandemia, né? Eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, né? Enquanto que eu estou notando é isso mesmo que eu estou sentindo. E aí eu acabo falando isso para mim de uma maneira que por vezes não me ajuda muito, né? Ou quando eu falo para o outro isso, também às vezes eu falo isso de uma maneira que ajuda muito, né? Que é simplesmente do tipo, não sente, não pensa, né? E a gente sabe que isso na prática não funciona, tá? Porque na verdade quando a gente se coloca esse tipo de expressão, a gente só fica mais tenso tentando evitar esse tipo de pensamento ou emoção, e não é o que acontece. É como uma luta, né, que parece um pouco paradoxal, né? Eu gosto de pensar naquela metáfora da areia movediça, né, que quando a gente cai na areia movediça, eu nunca caí, né, mas a gente vê nos desenhos, quanto mais a pessoa tenta sair, parece que mais se afunda, né? Em partes a gente pode pensar que quanto mais às vezes a gente tenta não experimentar o que está dentro da gente, mais aquilo vai aparecendo. Então a gente vai poder ver aqui algumas formas também, né, que a gente tem para lidar com isso. E acho que o primeiro lugar aqui que a gente traz é tentar diferenciar um pouco o que são essas coisas que a gente experimenta. Então, por um lado, a gente tem as emoções, né, que vão falar ali das nossas sensações, de fato, né? Então, a gente pode pensar nas emoções básicas que a gente chama, né, as primárias. Alegria, tristeza, vergonha, raiva, medo, nojo, já falei? Não, nojo, ciúmes, inveja. Vamos para umas um pouco mais complexas, exato. O próprio raiva, né? Então, essas sensações que a gente experimenta, normalmente elas têm uma ativação no corpo, né? A raiva, às vezes, nos deixa mais com o corpo tenso, né? A vergonha, às vezes, pode deixar o rosto ruborizado, ou essa vontade de se esconder, né? A tristeza, ela traz uma expressão no olhar, um posicionamento corporal. Então, a gente vai reconhecer essas emoções também muito por essa conexão com o próprio corpo, né? Ou com o impulso de ação que vem daí. Então, essa é aquilo que eu tenho vontade de fazer, né? Exato. Por outro lado, a gente também tem os pensamentos, né? Que são essas ideias que vêm de qualquer coisa, né? Pode ser
do que eu vou fazer amanhã, pode ser do que eu não, né, de algo de ontem, pode ser uma coisa nada a ver, uma viagem, puxa, mas eu queria que a minha casa subisse com balão, né? São pensamentos que podem ser verdade, podem não ser. Enfim, a nossa mente produz isso, né? E é errado pensar que isso é um problema, né? A gente vai ver aqui que a gente pode se relacionar com isso, com esses pensamentos de várias formas. Mas que bom que a gente tem a habilidade de pensar. Exato, e na verdade, gente, a gente está sempre pensando, né? Então, o que pode acontecer é que, por vezes, a gente não se dá por conta que está pensando. Que é um processo da gente tomar consciência. Mas a gente está sempre pensando. Então, agora vocês estão ouvindo aqui, vocês estão pensando. O que elas estão falando? Ah, isso aí faz sentido. Não, isso aqui não faz. Deixa eu estar na hora de servir o chimarrão de novo. Né? Ah, será que a roupa que eu deixei lá no verão agora está na hora de recolher? Então, a nossa mente, né, ela não está funcionar. Ela está o tempo inteiro falando, né? E a gente está sempre tendo que redirecionar ela, recolocar ela para onde a gente quer. Então, então agora eu quero estar aqui junto com as gurias conversando sobre, né, sobre essa questão aqui que a gente está trabalhando. Tá bom, então volta a mente para cá, tá? Sai lá do varal, sai do boleto que tem que pagar, sai né, da casa com balão que vai flutuar, que essa é muito boa, inclusive, esse pensamento. Essa ideia é interessante. Volta para cá. Então, e a gente tem essa capacidade, né? Tanto de deixar a mente ir, como quando voltar. Porque a nossa produção mental tá ali o tempo inteiro. Tem uma coisa, gurias, que eu aprendi com vocês, que talvez tenha sido uma das coisas mais valiosas que eu aprendi na minha vida, com certeza, que é entender, porque a mente da gente é uma loucura, né? A minha, pelo menos, é. Nunca vi pensar tanto e criar tanta coisa nessa cabeça, né? Mas de poder se perguntar para a mente se aquilo que eu estou pensando é um fato ou é só um pensamento. Porque muitas vezes... isso na sequência ali, mas muito boa lembrança. Nas interpretações, gurias, eu sofro horrores. Meu Deus, coisas que não aconteceram, que não são reais, que não tem agora. Acho que esse é o meu maior sofrimento na quarentena, inclusive. E quem nunca, né? Quem nunca, né? E acho que aí entra... Alice, me ajuda muito. Eu também. Isso me ajuda horrores. Porque, na verdade, né, a gente tenta fazer várias coisas que a gente não tem habilidade, mas a gente tenta ler a mente dos outros e ter certeza que sabe ler a mente dos outros, né? Saber a motivação dos outros também é uma boa, assim, tipo, a outra fez aquilo porque né? E na nossa cabeça aquilo faz muito sentido. E é óbvio. É óbvio, né? Então, aí eu acho que é um bom gancho para os julgamentos, porque é isso, sim, né? Os julgamentos têm esse caráter da avaliação, né, que a gente faz na nossa mente, e que é muitas vezes diferente de um fato, né? Então, eu vejo alguém, a pessoa não me deu oi, por algum motivo, eu já veio com um julgamento, ela não gosta de mim. Pode ser que a pessoa estava sem óculos e não me enxergou, eu não sei, qualquer coisa. Mas a gente cria uma história e, por vezes, pode se agarrar e acreditar firmemente naquele julgamento. Então, a gente vai falar aqui também, né, de como poder trabalhar com isso. Como poder lidar com isso, né? E aí, então, indo um pouco nessa sequência, a gente vai explorar as emoções, os pensamentos e os julgamentos, tá? Então, primeiro aqui a gente colocou nós e as emoções. E eu tô percebendo, Gabi, que nós duas fizemos e as emoções estão escritas erradas no anterior e nele também. Tá aí, emoções. Enfim, observei no outro, agora observei. Olhei várias vezes esse slide e não percebi isso. E agora eu noto. O título... Pra mim tá perfeito, Rafa. Tá certo. Nesse tá, no outro não tava. Sei lá, enfim. Okay. Não, agora até eu tô vendo coisas onde não existem, né? Mas bem, aqui a gente vai explorar um pouquinho do que a Gabi trouxe já ali no comecinho, quando a gente tava falando, né? Então, porque quando a gente sente as emoções, elas se manifestam através do nosso corpo, tá? E tem algumas emoções, então, que elas vão trazer algumas coisas mais universais, né? Então, quando a gente está com raiva, a gente sente vontade de cerrar os punhos. Observem isso quando vocês estiverem brabos ou com raiva, né? Comum. Ou pressionar a mandíbula,
né? Então, são reações do nosso corpo que são universais, tá? Ficar ruborizada quando está com vergonha. Então, o nosso corpo faz isso naturalmente, tá? E à medida que eu consigo perceber isso, eu consigo, então, tentar nomear o que eu estou sentindo, né? Do tipo, fiz isso, estou sentindo isso aqui, eu estou ficando com raiva, ou eu já estou com raiva, né? Então, isso nos ajuda para que a gente possa tomar ações, então, né? Para ver se eu vou fazer o que minha emoção está pedindo, ou se eu vou tentar frear ela, tá? Então, as sensações que a gente tem também no corpo, né, do tipo frio na barriga, por vezes, do tipo, tô com medo, aí vem um frio na barriga, né, ou fica suando, né, porque eu tô com medo de uma situação, de como é que vai ser, o que vai acontecer. Então, são sensações manifestações do corpo, né, e se eu ficar atento a isso, eu posso, então, mais facilmente nomear isso e ver que caminho que eu vou seguir, né? Reconhecendo a presença dessa emoção. Isso é um treino, né? Exatamente. E talvez até esse treino, né? Acho que de poder ver o que sinaliza, né? Às vezes, por exemplo, vou falar até de uma experiência minha, assim, mas em determinado momento, né, me perceber triste com toda essa função, né, da pandemia, me fez poder parar um pouco, poder me recolher, poder compartilhar com algumas pessoas, né, o fato de que eu não estava me sentindo tão legal, e isso me ajudou a seguir, assim, bem logo no início, assim, foi bem difícil para mim, eu lembro que recorria a amigas queridas, assim, para conseguir, né, dar conta. Então, se eu não tivesse ouvido, talvez, essa emoção de tristeza, talvez eu fosse passar por cima e enfim, talvez fosse me envolver em outras atividades que eu talvez nem precisasse, né? Então, o que eu precisava mesmo estava me sinalizando, tipo, vamos com calma, tá ok, tu pode buscar acolhimento, tu pode buscar apoio, né? Então, esse é só um exemplo aqui. Não, o que eu ia falar é que essa imagem que a gente escolheu aqui, né, é com a ideia também de tomar um pouco, é uma escada, né, uma escada em caracol aqui, né, ao mesmo tempo ela dá uma ideia de perspectiva, mas ao mesmo tempo de profundidade, né, então, à medida que eu consigo me perguntar o que essa emoção está querendo me dizer, eu consigo reconhecer o que eu preciso e tentar aquilo, como a Gabi estava trazendo no exemplo dela, né. Perfeito. E aí eu acho que é importante poder reconhecer, assim, né? A gente não é a nossa emoção, tá? A gente é muito mais do que a nossa emoção. Então, eu não sou a raiva ou eu não sou o medo. Isso é uma partezinha da minha experiência naquele momento, né? E que tá tudo bem sentir, porque faz parte da existência humana sentir emoções, né? Isso não nos torna fracos. Ao contrário, né? Nos torna humanos. Tá? Então, à medida que a gente pode reconhecer, dar nome e se dar o que a gente precisa, isso são muitas habilidades que a gente está colocando em prática aí. Tá? Agora, se a gente fica com uma mente mais crítica, dizendo, não, eu não posso sentir isso. Não, isso é coisa de gente fraca. Até estou sentindo, mas eu não posso dizer que é. Né? Então, é como eu vou complexificando as coisas que são naturais. As emoções estão aí e elas fazem parte da nossa existência. Perfeito. E da mesma maneira, a gente também tem os pensamentos, né? Que ainda que a gente não queira, às vezes, pensar, eles aparecem. Né? Então, a gente precisa aprender a observar, a notar que eles estão ali, né? Às vezes a gente pode dar bola e acreditar, mas é importante que a gente saiba também não dar tanta bola. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de pensamentos. Eu sou muito egoísta por pensar nisso, ou quando a gente acha que não deveria pensar, né? Ó, não deveria estar sentindo isso, sou uma pessoa fraca, não acredito que ele está falando isso. Ou seja, a gente tem diversos pensamentos, né? E eu gosto dessa ideia, assim, eles não ditam a verdade, né? Se a gente achar que a nossa mente, que os pensamentos vão sempre ter razão e vão trazer
essa carga, assim, dar essa carga de responsabilidade para os pensamentos. Acho que isso é delicado. Porque às vezes a gente não tá com um humor legal, já não aconteceu com vocês, não acordar num dia tão inspirado, ou a gente tá com um humor diferente, a mente, ela vai acompanhar muitas vezes isso. E aí, se eu me entendo, tipo, ai, não, eu tô só cansada hoje. Várias vezes eu faço esse exercício, é só minha mente. Hoje até brinco com as pessoas que são mais íntimas, eu digo, bah, hoje tô naqueles dias, a minha mente tá a mil, ou ela tá muito crítica, ou ela tá pensando muito negativa, aí eu já sei, né, que eu tenho que filtrar muito, porque ela tá desse jeito. Então, a gente brinca assim, e vocês se dão conta de que, ao falar dessa forma, eu também tô me vendo já maior ou diferente do que os meus pensamentos. Eu pensar tal coisa não significa que eu sou aquilo, que eu tenho que acreditar 100%. Então, eu já tô aí, como a Rafa falou antes, ganhando um pouquinho de perspectiva. E para que isso? Bem, para a gente poder realmente ver o que a gente tem de necessidade, o que a gente não tem, né? Às vezes eu posso, por exemplo, aqui vou dar essa palestra aqui para vocês, e aí pode vir na minha mente, não, mas acho que não vai ficar tão bom, acho que as pessoas não vão gostar. Eu posso me enredar com isso, daqui a pouco até desistir de dar essa palestra. Então, olhem aí o prejuízo que a gente pode ter, às vezes, né? Se a gente embarca tanto nesses pensamentos, né? Porque, por exemplo, estar aqui com vocês para mim hoje é extremamente importante. E eu ia ficar, para mim, ia ficar chateada se eu não viesse aqui por estar presa em todos esses pensamentos. Então, olha como é importante a gente identificar isso, né? Para vislumbrar o que de fato é importante e quais são os pensamentos que a gente precisa filtrar um pouco mais. E aí eu acho que nisso a gente vai para a prática. Vai para uma prática. Pode seguir, Lesinha, por favor. Perfeito. Aí. Então, essa prática que eu vou conduzir agora com vocês, ela é uma prática, eu acho ela simples, mas ela é bem potente. Porque ela nos ajuda a tomar um pouco de consciência do que está acontecendo e o que eu quero escolher seguir. Ela tem basicamente 3 passos. Notar a nossa mente, o que está acontecendo, notar o nosso corpo e escolher como eu quero prosseguir. Vocês topam fazer comigo? Vamos lá. Podem, quem se sentir desconfortável, quiser desligar a câmera, fiquem à vontade, a ideia é a experiência de cada um. Eu acho que facilita se no início vocês puderem fechar os olhos e depois eu vou convidar para abrir. Mas então, só sentar numa postura cômoda, botar os pés no chão, quem puder, tiver possibilidade, se não, façam na postura que vocês puderem. E eu vou fazer ela de um jeito que vocês possam tentar até fazer elas ao longo do dia, quando vocês se perceberem talvez mais presos nos pensamentos ou até com alguma dificuldade de se focar em alguma coisa que vocês estiverem fazendo, tá bem? Então vamos só para a gente começar a dar uma respiração, fazer uma respiração mais profunda. Deixando o ar entrar e sair do nosso corpo. Então, passo 1 vamos fazer contato com a nossa mente agora. Tentem observar os pensamentos que podem estar presentes. Tentem observar se tem alguma sensação presente. Com um olhar curioso, gentil e sem julgamento. E tentem ver se vocês conseguem descrever o que vocês notam agora na experiência interna de vocês. Por exemplo, perceba um pensamento de que, sei lá, está ficando tarde. Ou eu noto uma emoção de ansiedade. Simplesmente percebam essas experiências. Um segundo passo, vamos trazer a nossa atenção para fazer contato com o nosso corpo. Vocês podem fazer isso pressionando mais forte o pé contra o chão, ou dando uma espreguiçada.
a forma que cada um tem de fazer, de tomar contato com o corpo, é indiferente. Mas procure movimentar o corpo, pode ser até movimentar as mãos, de uma maneira a trazer a atenção para essa parte do corpo. E lembrar de que ainda que a gente tenha esses pensamentos, essas sensações, a gente tem um corpo que está aqui disponível para agir no mundo. E num terceiro passo, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, observarem onde é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, notar se vocês estão sozinhos, estão na presença de alguém. E lembrar de que a gente pode escolher a forma de estar nesse ambiente aqui agora. E aí a ideia é que a gente possa decidir colocar nossa atenção e seguir de forma atenta naquilo que a gente quiser se engajar e seguir fazendo. Com uma respiração mais profunda, a gente vai encerrando essa prática. E é isso. Então aqui estão os 3 passos. Quem quiser trazer um pouquinho do que percebeu, ou quiser falar da sua experiência, pode escrever ou pode abrir o microfone. Bem, enquanto o pessoal se arrisca aí em compartilhar um pouco, queria trazer então de que no segundo passo ali de poder olhar para o corpo, né, e foi bom poder mexer um pouco, né, onde eu estava necessitando ou sentindo um pouco mais de desconforto, e automaticamente notei que à medida que eu fiz isso, algumas sensações que eu estava experimentando antes, assim, de coração meio acelerado, foram diminuindo, assim, é como, tem outras coisas também acontecendo agora, deixa eu dar atenção para outras coisas, e automaticamente aquilo diminuiu. Tá bem. Eu também, Rafa, a sensação de bem-estar, né? Uhum. A sensação de bem-estar, assim, que a gente busca, né? Tá. Onde é que tu notou esse bem-estar, assim, teve até uma forma de se posicionar, né? Sabe? Na cadeira? Não. Exatamente. No sofá, no caso, eu estou no sofá. Okay. Né? Então, até a postura. Tá bem. Que interessante, assim, porque, de fato, né, é o que a gente puder perceber. Pode ser que nem sempre essas pausas nos gerem bem-estar, porque o objetivo aqui é a gente observar a nossa experiência, né? Então, às vezes vai ser de bem-estar e vai diminuir um pouco, né, como a Rafa também trouxe, diminuiu a sensação do coração angustiado, às vezes não. Mas acho que a grande ideia dessa prática é lembrar de que a gente pode parar, observar a mente, observar o corpo e escolher como que eu quero seguir na minha atividade, né? E às vezes pode ser que eu escolha mudar a atividade, ou enfim, mas eu vou estar com um pouco mais de consciência para poder escolher isso, né? E sair do que a gente chama de piloto automático, que também por vezes é útil e por vezes não. Então, essa é um pouco da ideia. Alguém mais alguma coisa? Alguma experiência? Não? Tá bem. Então seguimos. Eu, na verdade, tive gurias. Vamos lá, Lezinha. Fala, Lê. Foi bem o contrário disso tudo. Eu pareço um turbilhão, na verdade, internamente. Mas eu notei que quando eu paro para me conectar, é sempre inicialmente um turbilhão. Aí, na medida que eu vou respirando e que eu regulo o meu corpo, mas a verdade é que o meu corpo não tá leve. E como é que tu notou esse corpo não leve?
É uma angústia no peito, Ok. é uma respiração intensa, e aí vai acalmando. Mas parece que eu tenho, e não é à toa, né, que a vida me levou por onde me levou, para ser professora de yoga. Eu preciso estar fazendo isso em tempo constante. Perfeito. Tá bem. Porque eu sinto uma fragilidade mesmo aí. Mas é importante se conectar. Perfeito. E tu pode notar isso agora, né? E acho que é bacana também essa tua experiência para a gente pensar que o que a gente nota é bem-vindo, né? Ah, mas então quer dizer que eu só tenho que sentir bem-estar? Não. Tu notou o turbilhão, tu notou no corpo. E talvez quanto mais tu note, mais acesse as necessidades, né, Lê? Perfeito. Isso. Oi. Oi. Assim, ó, a Vera falou num bem-estar, só que eu também, além de estar bem confortável dentro da minha casa, com a filha em casa, né? Mas eu também me sinto muito confortável, assim, falando da epidemia, porque eu me peguei, assim, de surpresa, como todos nós, né? Todo mundo, a humanidade inteira. Mas eu senti, assim, como eu gosto da minha companhia. Tu entendesse? Eu tenho várias formas, assim, de fugir dessa pandemia. E também não posso ficar alienada sem saber nada dela. Eu preciso me informar. Como bem colocou a Vera, tu não precisa estar toda hora, todo dia, com aquela televisão ligada, a rádio ligada. Não, tu tem que saber a quanto andamos, né, nessa epidemia, como ela está se evoluindo, o que nós temos que fazer. Bem, aí daí tu leva uma vida E tu normal. te viu pensando sobre isso, Ângela, durante o exercício? Sim. Ok. E como é que tu notou isso no teu corpo? Quando tu pensava essas coisas, o que tu percebeu na tua experiência? Um bem-estar, assim, porque eu não me sentia, assim, tão apavorada, até porque aqui em São Borja as coisas são diferentes que aí na capital, né? Perfeito. Então, mas, assim, tem risco, obviamente, eu estou trancada dentro de casa, não posso ver meus amigos, não posso isso, não tenho liberdade. Tá. Que a gente vai se manter restrito ao exercício, assim, né? Mas eu percebi, então, que tu notou esse monte de pensamentos e que isso te trouxe uma tranquilidade. E acho que isso é importante, porque isso foi algo que tu percebeu. Me achei muito bem. Me achei muito bem. Né? Diante de todos os depoimentos, de todas as falas que eu escutei, eu me achei muito bem. Valeu. Tá bem, ok. Tá? Um beijo para todos. Não, vamos seguir aqui com a gente. Essa é a ideia. E aí a gente pode seguir aqui, né? Não sei, Rafa, se quer trazer um pouquinho as ideias, o que mais a gente pode fazer quando a gente nota um pensamento, né? Não, eu fico pensando assim, né? Eu acho que ali, né, a Ângela, para quem não sabe, minha mãe, né? Minha e da Alessandra, que está aqui também participando. Então, acho que ela trouxe também, assim, algumas coisas de algo mais geral do que ela estava experimentando ao longo desse período, né? E que apareceram, talvez, durante esse exercício, né? E quando a gente se propõe a poder uma pequena pausa, um pequeno exercício, é para que a gente possa tomar um pouquinho mais de consciência, né? Então, como a gente nesse slide, né? Estou tendo um pensamento e aí eu vou descrever o meu pensamento. Porque às vezes a gente acaba entrando numa, né, de eu sou isso, eu sou aquilo, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Então, eu sou maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa difícil, e assim a gente vai se rotulando, né? Então, à medida que eu tenho um pensamento, eu tomo um pouco mais de perspectiva disso, tá? Então, eu sou medrosa. Será? Né? Então, eu estou tendo um pensamento de que sou medrosa. Sim. Eu descrevo um pouco melhor aquilo que eu estou realmente experimentando. Uma outra coisa que a gente pode fazer, assim, nesse sentido de tomar perspectiva com os nossos pensamentos, é agradecer a nossa mente, né? Que está ali sempre presente com a gente e sempre produzindo, né? E que por vezes vai nos dizer coisas que não são tão interessantes para o momento. Então ok, obrigada, mente. E segue por caminho
né, aquilo que você deseja naquele momento, aquilo que você entende que é mais produtivo com você. E você pode fazer isso, né, com bom humor, né? Então, porque quando a gente fala assim, obrigado, mente, né, é como, eu tô brincando comigo mesmo, né? Mas eu não tô falando assim, ó, lá vem tu de novo pensando isso, né? Eu tô com leveza para poder me relacionar melhor com os meus pensamentos e não ficar preso a eles, né? Tem alguma outra coisa daqui, Gabi, que tu gostaria de trazer? Eu acho que não. Eu saí aqui da apresentação, por isso que eu tô tentando voltar. Ai, não tô mais vendo a apresentação. Tá bem, agora a gente está naquela slide que a gente está falando, pensamentos não são fatos, que foi um pouquinho do que a Lê nos trouxe lá, de que era algo útil para ela, né? Então, sim, o que a gente pode ter em mente, assim, né? As interpretações que a gente faz, à medida que os pensamentos vão aparecendo, né, não são os fatos propriamente ditos. Então, eu tenho uma interpretação de que tal coisa, né? Tem uma hipótese de que isso aconteceu por X motivo. Então, isso são interpretações que eu estou fazendo, né? Ou estou dando uma opinião daquilo que eu escrevi, mas não são fatos. Fatos são aquilo que a gente pode visualizar, né? Que a gente pode perceber e descrever pelos 5 sentidos, tá? Então, por exemplo, assim, nessa imagem que tem ali, né? Uma mulher, o que ela está fazendo com a vela? Tá tentando apagar, talvez. Tá olhando? Não, ela tá apenas olhando. Eu interpretei que ela tá soprando, porque ela tá só olhando. Né? Olha só como vai vendo, né? Então eu poderia dizer, não, ela tá apagando a vela, tá? Tá apagada a vela? Não. Isso é um fato? É uma interpretação. E a gente nem vê ali o arzinho, né? A gente já tá aqui. Ideia, né? E tá tudo certo, a nossa mente faz isso, a gente automaticamente vai interpretar coisas, né? Isso. Então, esse aqui é um pequeno exercício, mas então eu poderia descrever. Vejo uma mulher com uma vela na frente dela, olhando para a vela, me parece que quer apagar a vela com um sopro. Então, eu vou colocar mais palavras na minha experiência para poder descrever. Isso. Faz sentido isso para vocês? Faz. E aí, então, assim, e aí não é assim, né? Do tipo, não, ela vai apagar a vela. Né? Isso acaba sendo muito determinante. E eu acho que também usar perguntas assim, né? O que, quem, como, quando, onde, são perguntas que nos ajudam também, né? A identificar os fatos. Aquilo que eu consigo ver, ouvir, né? Através dessas perguntas, nos ajuda, né? Então, são algumas ideias que a gente traz aqui para conseguir aprender a descrever mais e não só ficar na interpretação, né? Ou na opinião. E é isso, né? É poder tirar isso como uma verdade. Muitas vezes a gente acredita nos nossos pensamentos como uma verdade absoluta, e não é. Muitas vezes não é. Então, procure descrever. Tipo, né, eu tive a ideia, nunca mais as escolas vão abrir, eu volto e me tenho. Não, esse ano, nada vai restar de bom, né? Enfim, algumas coisas potentes e que se a gente vai, né, no julgamento, trazem bastante excitação, ativação emocional, né? Uhum. E à medida que a gente começa a descrever, né, e tomar uma perspectiva deles, normalmente a nossa intensidade da emoção, ela diminui. Perfeito. E faz com que a gente, então, faça escolhas mais conscientes. Pode passar, Lezinha, por favor. E aí, então, né, nessa ideia de nós, os nossos julgamentos, né? Então, como a gente pensa, a gente julga, né? Porque... e é importante dizer, gente, que quando a gente julga, o julgamento em si não é um problema, tá? No sentido porque a gente avalia, a gente está o tempo inteiro avaliando as coisas. Sim. Então a gente vai rotular para facilitar a nossa vida. Né? É bom, é inútil, né? E assim outros tantos, que é para saber, tá, isso serve para mim, isso não serve, né? Então, tá tudo bem que a gente possa reconhecer de que, então, a gente faz isso. Uhum. O problema é que quando a gente se fixa num julgamento, né,
com relação a si mesmo ou com relação ao outro, isso então acaba prejudicando a minha experiência, né, na vivência e na convivência, ou na vivência e na convivência com os outros. Vocês já se reconheceram assim, julgando os outros e trazendo prejuízos para as suas relações? Muitas vezes. E quem nunca, né? De novo, né? E acho que é importante a gente se dar conta, bem, a gente pode notar que tá julgando, isso já é um passo, né? Então eu não tô julgando no automático e nem me dou conta. Opa, peraí, olha eu aqui fazendo um julgamento, isso já é um ganho de perspectiva, né? E é importante a gente ver, assim, que quando a gente julga, a gente tá indo além do que tá sendo observado, né? Como se eu trago esse chimarrão aqui, eu descrevo, eu vou falar da cor, né? Da forma, talvez até do que eu tô sentindo na minha pele, eu tô descrevendo. Mas eu posso chegar e dizer para vocês, esse chimarrão aqui é o melhor chimarrão do mundo, ou esse chimarrão aqui é o pior chimarrão. Ou seja, a gente não está vendo o melhor ou o pior aqui, né? Então é um julgamento, é um juízo de valor que eu atribuo. Então é lembrar disso, assim, né? E que julgar também é diferente da gente apontar consequências, né? Isso é muito importante quando a gente está falando do outro. Se alguma pessoa, por exemplo, faz algo que eu não gosto, eu posso apontar, por exemplo, olha só, quando tu fala alto, eu me sinto chateado. Eu tô mostrando uma consequência, certo? Tô dizendo, a ação do outro me faz sentir desse jeito. Eu tô falando da minha experiência. Agora é diferente de eu só dizer assim, porque tu é um preguiçoso, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Aí eu tô simplesmente caindo no julgamento do outro, né? E colocando naquela linguagem do tu, né? Tu Exatamente. Isso, tu aquilo, né? E quando a gente consegue olhar e perceber e falar da nossa experiência, né, a gente está um pouquinho mais afastado desses julgamentos que a gente está percebendo na nossa mente. Perfeito. E aí eu acho que até o próximo slide, eu acho que ele fala... Tem sobre isso. Voltou para mim. Né? Porque que justamente a gente está falando aqui de cuidar com os julgamentos em especial, né? Porque julgamentos são uma forma que os pensamentos assumem, né? Porque quando a gente julga, isso provavelmente, se vocês não notarem, comecem a notar, vocês vão reparar que isso nos deixa mais reativos. O que é ser reativo? É ficar mais emocionalmente ativos, né? Pense quando vocês estão julgando alguém, né? Ai, esse cara aqui, olha o que ele tá falando, é um absurdo, ele é um pode até falar um palavrão. É diferente de eu descrever a experiência bem, tô percebendo que a pessoa tá falando isso, quando a gente descreve mais as emoções, elas respondem de um jeito diferente, né, Rafa? Então a gente vai trabalhar. Exato. Justamente esse ponto. E aí a gente trouxe essas imagens aí, né, que são agora, fazem parte da nossa nova realidade, né, máscara, luva por vezes, né, do lavar mais as mãos, que faz parte do nosso novo normal, né, e que, por vezes, quando a gente se deparou nisso, em algum momento dessa experiência de pandemia, a gente se viu julgando, né, então, julgando a si mesmo ou julgando aos outros, né, porque a gente pode considerar de que o outro não se cuidou da forma com que a gente considera que o outro tem que se cuidar, tá? Ou porque a gente está fazendo de um jeito e então espera que o outro faça igual, né? Então, a gente cria na nossa mente um jeito certo e automaticamente quer que todo mundo faça desse jeito. Quem não faz desse jeito, então, está sujeito ao nosso julgamento, né? E aí eu pergunto para vocês reconheceram julgamentos de vocês nessa pandemia de que o outro estava fazendo coisas de maneira exagerada? Sim, pelas cabecinhas, eu tô vendo que sim. Tá? Então, assim... O que a gente mesmo... Eu também. Tá? Exagerado, não. Eu também. Eu sempre acho que é de menos. Sempre acho que é de menos. É de menos. É de menos. Fazendo pouco. Eu penso as duas coisas, que é de menos e que é exagerado. Quando eu olho para mim mesma, eu acho que eu sou exagerada, entendeu? E em alguns momentos. Mas em outras eu acho que não. Então, porque isso vale tanto para mim quanto para o outro, né? Quando a gente está interagindo, a gente vai poder reconhecer, então, né? Ah, tá, mas então, tá, não é para sair de casa. Tá, mas tem gente saindo. Sim, mas tem gente que precisa trabalhar. Ah, mas eu posso ficar em casa.
E aí a gente vai produzindo, né, mentalmente muitos tipos de pensamentos e automaticamente a gente vai julgando. Ah, mas o outro faz isso, mas eu não faço, mas aí aquilo lá. Ah, mas se eu não faço, é aquilo que o outro tá fazendo, então eu tô ficando para trás, né, do tipo, tá, então eu acho que eu vou ter que repensar. Então, assim, isso é um pouco do que eu já passei, né, eu tô falando aqui também. Então, mas cada um de vocês, eu sei que tem experiência com relação a isso, né? Não sei se vocês querem trazer um pouquinho para nós, se querem escrever, se querem comentar, também fica aberto aqui, né? Essa questão, né, gurias, assim, eu vou pelo senso geral, assim, senso comum, mas às vezes eu me perco direto, do tipo, tá, vamos lá. O que nesse momento é mais importante? A primeira pergunta que eu faço nesse momento mais importante é as pessoas estarem seguras. Tá, ok. Aí, bom, eu vou lá bom, então tá, vamos manter as aulas de yoga online, vamos manter os atendimentos online, né? E que para mim isso, na verdade, tem sido fluido, assim, de certa forma. Mas daí vem as outras questões, né? Vem sempre as outras questões, do tipo, a Maria Flor com a avó, com a Bisa, né? A Bisa com 84 anos. Esse é o meu maior questionamento, né? De ela estar segura, a Flor também está segura, e por que elas não podem ficar juntas, e por que, né, e a Flor não sai de casa, a Flor está bem cuidada, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se está tudo certo, porque esse vírus é muito doido, né? E ao mesmo tempo, poxa, mas eu estou privando essa convivência que é tão especial. Eu sempre fico naquele impasse, né? Sempre fico naquele impasse. Então, para nós aqui, para mim, para o Vini, esse tem sido um dos maiores impasses, assim, entre o amor de cuidar, mas o amor também que a gente corta das pessoas que a gente ama, achando que é o melhor caminho, mas e aí como fazer isso, né? Que especialmente é difícil, né? Então a gente vai às vezes flexibilizando na medida que, enfim, é difícil, mas sim. É muito difícil, Lê, até porque, assim, a gente estava falando, né, dos fatos, né, e dos pensamentos, né, e quando a gente vai olhar para essa pandemia, tem alguns fatos, mas outros tantos a gente não tem, ninguém tem, né, ninguém tem ainda dados mais precisos do que acontece, de tratamento, enfim, milhões de coisas. Então a gente fica no mar. Amanhã assistam a Sueli, que ela vai trazer os dados de verdade, inclusive dos Estados Unidos, que ela tem um tio que gerencia um centro de saúde lá. Eu tenho me agarrado muito nisso também, gurias, né? De ir na área da medicina, de pessoas de confiança, para ter referências reais sobre o que tudo está acontecendo. Isso. Acho que esse é um bom ponto, assim, né? Identificar. Que é a busca pelos fatos. É uma coisa assim, bem, que eu vejo que é bem positiva, é bem importante a gente buscar o que é realidade mesmo, assim, de informações, né? Não ficar ouvindo e escutando coisas que são um pouco exageradas, digamos assim, que na verdade não é uma situação difícil mesmo, mas eu tenho buscado assim o que é real, como é que é mesmo que está acontecendo. Acontecendo, e que a gente possa fazer de uma forma melhor, né? Para correr menos riscos, para conseguir buscar uma vida próxima de uma certa normalidade, digamos assim. Perfeito. E aí, nisso tudo tendo que gerenciar, né? As nossas emoções, os nossos julgamentos, os nossos pensamentos, nossa relação com o outro, podendo reconhecer o que é importante para nós. Exato. Então, não é uma matemática fácil, né? Então, por isso também a ideia dessa conversa hoje aqui, né? Para essa questão do tentar manter ou reequilibrar, né? O equilíbrio da nossa mente. Perfeito. Lezinha, tu pode passar o próximo? Posso.
E eu acho que aqui a gente traz, então, algumas considerações finais de coisas que podem nos ajudar a lidar, né, com essas experiências internas. Eu acho que o que a gente falou aqui hoje, até na prática, né, é poder fazer contato. Reconhecer qual é a minha experiência emocional, reconhecer que tipo de pensamento eu estou tendo, se eu estou preso em algum julgamento ou não, ou se eu até nem é um julgamento, mas é um pensamento que tá me incomodando, né, que não está sendo muito útil. É talvez reconhecer que é só um pensamento, eu gosto até de brincar, imaginar que ele é uma bolha de sabão, deixar passar, por vezes redirecionar o nosso foco de atenção também pode ser útil, né? Naturalizar, acho que esse é um processo super importante, né, no sentido de identificar que experimentar sensações e pensamentos é um processo totalmente humano, e se a gente consegue, né, reconhecer e também, né, não se apegar quando a gente identifica, que eu acho que é o próximo passo, não se apegar em que sentido, né? Às vezes a gente vai sentir uma emoção, né? Mas que ela pode ser que ela não esteja tão ajustada na realidade. Por exemplo, eu posso ter um pensamento muito catastrófico, né? Esse que eu falei. Ai, as crianças nunca mais vão voltar para a escola, eu já me desespero, já tenho um impulso emocional de, sei lá, vou parar de trabalhar. Acho que a Gabi Trancou travou. um pouquinho a Gabi, Daqui a pouco ela volta aí. Mas, enfim, acho que ela estava tentando trazer um exemplo, né, do não se apegar, assim, de que tá ok, a gente poder reconhecer, então, que aquele pensamento tá ali, e ela estava trazendo a coisa da experiência dela com os filhos, né, então que tá, e agora, né, voltou, Gabi, travou um pouquinho. Pois é, para mim não, mas ok. Tá, e aí... Tu entendeu a lógica? Eu estava tentando recriar um pouco o que tu vinha trazendo, tu quer concluir? Não, o que eu estava trazendo era disso. Então, imaginar, por exemplo, eu sair numa busca de não, então tá, então vou sair parar de trabalhar, se engajar em alguma atitude mais impulsiva, né, daqui a pouco, quando na verdade aquele receio só vinha dessa ideia mais catastrófica, né? Então é poder se acalmar, poder lembrar que esse pensamento, assim como ele veio, ele vai, e esperar para tomar uma decisão, né, no momento em que a gente está um pouco menos ativado. Era isso. Exato. Tá bem. Vai mais uma, Lezinha, por favor. E aí a gente vai ter uma segunda prática. E aí, então, para essa prática, gente, eu vou pedir que vocês sentem num lugar confortável, né? Deixem os pés no chão, se possível, né? Relaxem a musculatura do rosto. Quem preferir fechar os olhos, pode ser uma boa. Ou deixar o olhar repousando, tá? Então, entre em contato com a sua respiração, notando o ar entrando e saindo do seu corpo, sem alterar o ritmo da sua respiração. Só tomando contato com o fluir da respiração no seu corpo. E devagarinho, então, eu vou pedir para vocês que busquem na sua memória uma situação recente, aonde você se notou julgando alguém. Pode ser uma situação com uma pessoa próxima, com uma pessoa mais distante. Porém, é uma situação onde você se percebeu julgando o outro. Você pode não ter falado para o outro em voz alta o que a sua mente julgadora pensou. Mas então eu convido vocês a notar o que você fez ou o que você deixou de fazer enquanto estava julgando. Isso pode aparecer com o reconhecimento de alguma expressão facial,
que dizia não concordar ou não dar da atitude do outro. Por vezes pode ser que você tenha deixado de ouvir o que o outro falava, porque ficou preso na sua própria voz. Mas reconheça a sua experiência. O que você fez ou deixou de fazer nessa situação específica. E procure lembrar e reconhecer qual foi o resultado. O que você observou da interação com o outro frente à sua análise. O que você viu o outro respondendo nessa interação? E ao tomar consciência disso, assim a gente vai se despedindo desse exercício. Vocês podem fazer uma respiração mais profunda, mexer os braços, as pernas, e voltando aqui para a nossa experiência em grupo. E fica aberto, então, para quem quiser compartilhar o que experienciou aí nesse exercício. Vou compartilhar, gurias, bem rapidinho. Sim. Hoje estava voltando do mercado e peguei um Uber. E aí, quando eu entrei no Uber, ele disse, a gente disse, amanhã, eu disse, pois é, e aí como é que tá o trabalho e tal? Tudo bem, mas já vai ficar uma droga de novo, né? Porque segunda-feira já vamos fechar tudo de novo. E ele estava muito indignado, assim. Eu acho isso um absurdo, porque é uma palhaçada isso aí, porque vão quebrar o Brasil, que isso, que aquilo, que aquele outro. E aí, assim, eu vi o demoninho da Tasmania andando na rua, assim, era eu. Naquele momento, né? E aí eu digo, Letícia, volta para a dor dele, eu tenho feito muito esse exercício. Para mim conseguir ser empática com as pessoas que pensam diferente, né? E aí eu volto para a dor dele, assim, tá, ok, não vou interpretar se ele tá ganhando dinheiro, se ele não tá, lá. Aí ele tá sofrendo, ponto. Para ele é ruim. Aí tá, daí eu não consegui nem expressar meu rosto, o que é um milagre, né? Porque a Letícia é muito expressiva, né? E aí eu digo, tá, foi muito útil. E depois disso eu consegui conversar com ele sobre isso. Aí eu disse, pois é, mas o senhor vê, não é só o Brasil que está quebrando, é o mundo. A gente tem que sair dessa bolha do Brasil, né? Eu pensando comigo, né? Eu disse, é o mundo, tem colegas lá aqui, E aí foi super legal, porque rolou uma conversa, assim, que ele se sentiu até, disse, poxa, até me desculpa, assim, eu disse, mas eu entendo a sua dor, eu entendo o quanto é difícil, às vezes eu também me sinto um pouco revoltada, né? Eu acho que todo mundo em algum momento se sente um pouco revoltado, e eu me senti muito feliz com isso, não é comum para mim. Legal. Que linda a tua experiência, Lia, muito obrigada por compartilhar conosco. Porque é disso, assim, né? Tu conseguiu te descolar. Do julgamento. Ele estava ali, tu reconheceu. Uhum. Porém, tu não agiu com o impulso que tu tava, que tu falou, né? Do demôniozinho ali, né? Talvez tava com vontade de retrucar e dizer, não é assim, olha o outro lado, né? Perfeito. Esse é um ótimo exemplo, assim, né? De qual é a função também da gente se observar, né? Uhum. Alguém mais quer compartilhar, gente? Pode ser pelo chat também, quem preferir.
Tá bem. Eu acho que a gente pode, né, também, enfim, né, deixar os nossos contatos, né? Acho que na próxima talvez tenha um pouquinho mais. Agradecer, né? Acho que por poder trocar, por poder estar aqui com vocês. Enfim, acho que por uma causa que para mim é tão importante, imagino que todo mundo que esteja aqui também, né? De poder ajudar uma instituição aí que está precisando. E também poder levar um pouquinho mais de algumas habilidades, algumas ferramentas que a gente tem que são úteis aí para a gente conseguir tolerar e lidar com tantos desafios, né? Então aqui fica o contato da Rafa. Quer falar? Não, eu ia dizer assim, né, que acho que tem essa questão social de poder estar ajudando uma instituição que está ajudando muitas famílias, né? Exato. E que essa rede, né, que através da lei ali se formou, né, dos vários parceiros que acabaram se reunindo para esse projeto lindo, que seja Flor, as pessoas estão doando o que elas sabem. E hoje aqui, eu e a Gabi, a gente está doando o que a gente quiser. Né? Então, eu não sei, por exemplo, né, via tricotando ou fazendo crochê antes, eu não sei fazer isso. Né? Minha mãe faz, né? Faz tricô e doa, né? Tem um grupo que ela participa que é disso. Eu não sei fazer isso. Tá? O que eu sei fazer é convidar as pessoas para reflexão, assim como a gente fez hoje aqui. Tá? Então, é levar algumas ferramentas da psicologia. Então, é isso. Esse é o que eu posso contribuir também para as pessoas, né? Sim. Eu tenho a sensação, Gabi, hoje mesmo participando fazendo a live da Levar o que faz nosso coração bater, disse a Nina, é verdade. Obrigada, Nina. Tu é o motivo disso, Nina, tua inspiração, teu trabalho. Que legal. Tua coragem de estar onde tu está, né, lutando para ajudar esse espaço tão especial. Hoje eu estava com a Clarissa na live e eu tenho a sensação, gurias, de estar ganhando o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, 1000 vezes mais, facilitando essas lives, né? Porque a cada encontro, o que eu vou ganhar de conhecimento é infinito. Então, né, eu, na verdade, legal. Tenho mais que agradecer, né? Enfim, assim, poder também falar sobre tantos assuntos. Eu acho que cada encontro, né, as pessoas são tão diversas e têm dons tão especiais. Então, a gente fazendo esse movimento, eu acho que tenho a sensação de que a grandiosidade também é interna para a gente, né? E isso também fico muito feliz, porque a gente está doando e está recebendo tanto, né? Simples fato de doar para alguém já tem um retorno maravilhoso, né, gurias? Sem nem participar da palestra, né? Total. Aí se a gente participa da palestra, tu ainda ganha um pouco mais, né? Então, sem dúvida. Acho que especial esse momento. Muito obrigada, gurias. Esses contatos que estão aqui, gente, são do nosso Instagram, né, o da Gabi e o meu, onde vocês também podem encontrar mais da gente, né, e do nosso trabalho, em especial do nosso projeto novo em conjunto, né, do Conviva, que vai começar na terça-feira que vem, dia 16, e as inscrições estão abertas e vão até amanhã, então é 23h59, vocês conseguem se inscrever pela plataforma do Simpla, tá? E quem quiser saber um pouco mais, quem tiver vontade de fazer, porque está assistindo aqui hoje, né? Tanto agora ao vivo, quanto depois que vai ficar disponibilizado gravado, né? Que ele vai colocar disponível. É só entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai ofertar também um bônus para quem está aqui conosco nesse momento. Vale a pena, gente. Participem, é uma experiência única, é um treino de habilidade para a vida, né? Perante todas, então assim, é um ganho em todas as possibilidades de relações, da gente com a gente mesmo e da gente com o outro. Né? Eu sou muito grata às gurias e ao treino de habilidade que elas me deram de presente com a presença delas para a vida. Então, isso é muito especial.
Certo, queridos? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Só agradecer realmente a presença de vocês aqui, né, da participação. Foi Muito bacana. Legal. Então tá bom, gente. Vamos encerrando. Amanhã a gente vai ter a Suelen falando sobre aspectos neuroquímicos do medo e trazendo dados verdadeiros sobre a pandemia. Legal. Então, acho que também fala muito sobre o que a gente está vivendo hoje. E de noite a gente vai ter Body Talk com a Mônica. Ela vai trazer temas muito legais. Não percam que a Mônica é uma super também terapeuta. Quais são os horários? Eu vou compartilhar no Instagram, vai estar lá disponível. E vocês vão receber também e-mail, tendo o link para os momentos do encontro. Ótimo. Logo, logo vocês vão estar recebendo.